Olá, pessoal do canal da F, tudo bem, pessoal? Gente, vamos agora tentar finalizar essa história, a história da minha vida. É uma história longa, são 50 anos, feitos agora no último dia 30 de agosto de 2024. E antes de mais nada, eu sempre vou pedir aquele like, vou pedir visualização, vou pedir que se inscrevam no canal, vou pedir que vocês compartilhem. Enfim, vou estar sempre aqui pedindo para vocês estarem me apoiando. E tem uma coisa a mais dessa vez: o apoio financeiro. Porque os outros youtubers aqui do YouTube, da plataforma, eles têm o Apoia-se, eles têm o Seja Membro. São formas de monetização, são formas da gente estar ganhando um pouquinho de dinheiro. E eu não tenho nada disso. Então, pessoal que gosta de mim, que acha relevante o meu trabalho aqui, na descrição desse vídeo vai estar o meu Pix, tá? Para você fazer uma doação aqui para F Rocha, para o canal da F Rocha. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, tem algumas coisas que eu necessito fechar para começar a falar dessa fase em que eu me mudei para esta casa onde eu estou hoje. E enfim, começou toda a adolescência do Júlio para valer, né, com força mesmo, até culminar a idade adulta e chegar aos dias atuais. Uma das coisas que eu preciso falar para vocês é que pós-morte de minha mãe, eu comecei a conversar com meu pai a respeito da minha adoção. Eu acho interessante retomar isso, certo? Uma seguidora me falou isso. E eu comecei a questioná-lo a respeito dessa minha adoção, porque o meu filho veio morar comigo, Jonas. E pegando fotos do meu irmão, bem ainda criança ali, fotos ali do Altran Rocha, com 10 anos, 12 anos, e comparando com as fotos do meu filho e com a presença dele na minha casa, eu comecei a perceber que o Jonas era muito parecido com o Altran, o meu irmão que morreu em 77. Mas como isso era possível, haver semelhança entre duas pessoas que não têm nada consanguíneo, que não são parentes? Afinal de contas, meu pai dizia que eu era adotada. E como é que meu irmão poderia parecer com meu irmão adotivo, poderia parecer com meu filho biológico? Só existia uma situação em que isso era possível: se eu fosse filha biológica de um dos dois, ou do meu pai ou da minha mãe. No caso, eu não poderia ser filha biológica da minha mãe, porque afinal de contas, a minha mãe, ela teve um entupimento das trompas, ela fez lá, tentaram fazer em 64, 66, uns procedimentos para que ela voltasse a ser fértil, a engravidar, e não foi possível. Então, se eu não era filha biológica da minha mãe, eu era filha biológica do meu pai. E eu comecei a achar que aquela história de que eu tinha vindo num carro de noite, numa cestinha de vime, que a minha tia com a amiga dela tinham me levado para me entregar ali, para me colocar numa calçada de noite. Eu achei aquela história muito de novelinha. Muito novela das 6 e das 7. Eu achei que não fosse verdade aquilo ali. Porque ele era um homem de 42 anos na época, então ele era um homem totalmente capaz de fazer um filho. E aí, o que é que acontece? Ele começou a achar ruim essas minhas perguntas, e eu disse que eu tinha o direito de saber. E eu peguei uns telefones, né, da dona Celina Chaves e da dona Rosa Leite, e comecei a ligar para essas pessoas. Gente, naquela época a gente ligava do telefone público, de cartão. Vocês acreditam que existia cartão? Apesar de eu ter telefone em casa, eu não queria ligar do número do meu pai, e comecei a ligar de telefone público. Então é uma coisa bem antiga, que só as pessoas mais antigas vão lembrar. Telefone a ficha e a cartão, o orelhão, o famoso orelhão. E também, às vezes, quando a gente não pagava a conta do telefone, o telefone ficava sem linha, né? Não era como hoje, né? Que você bota crédito em celular. E aí, pessoal, o que é que acontece? Eu liguei para essas pessoas, e essas pessoas dizem que fazia muitos anos, muito tempo. Nesse tempo eu já tinha nascido ali há 30 e
anos já, então assim, né? 30 anos atrás. E elas não lembravam mais de detalhes sobre essa época, a época do meu nascimento. Mas me disseram que a minha tia, que se não me engano se chamava... olha, esqueci o nome, viu? Esqueci o nome agora. Mas eu vou lembrar. Essa minha tia morava no bairro Tancredo Neves, o antigo Lagamar. E ela tinha tido um filho. E esse filho tinha falecido. O filho se chamava André, né? Acho que era Carmelita. Não, não era Carmelita. Era um nome assim. E aí eu soube dessas informações e eu disse, mas eu quero o endereço dela. Eu preciso do sobrenome dela. E elas disseram, realmente o sobrenome dela a gente não lembra, não sabe, porque a nossa mãe está muito idosa e a gente não lembra mais. Depois essa senhora, Dona Rosa Leite, veio a falecer. E foi lá que a tia, né, a minha tia, irmã de minha mãe biológica, trabalhou. E aí a gente foi lá, eu fui falar também com a Dona Celina Chaves. E a Dona Celina Chaves já tinha falecido, e eu falei com uma pessoa da casa dela, talvez uma filha, não sei. Falei com uma pessoa da casa dela. E ela disse quase a mesma coisa da outra. Que não tinha informações, que não sabia, só sabia que minha mãe tinha ido para o interior, depois que me teve. E que lá no interior ela não tinha contado que tinha me tido, ela tinha conseguido se casar, tinha tido outros filhos. A mesma coisa que meu pai me dizia. E que eles não tinham o endereço dela no interior. E eles não tinham contato nenhum com ela mais, desde que ela foi embora, em 74. Eu disse, pai, por que a gente não faz um DNA? Aí ele falava palavrão comigo. Aí ele falava um monte de palavrão. Olha, que porra de DNA o quê? Eu já disse que eu não sou seu pai de verdade. Você devia agradecer a Deus porque nós lhe criamos, lhe demos amor, lhe demos educação. Isso daí é um insulto à memória da sua mãe Marisita. Porque sua mãe, ela lhe amava como se você tivesse saído de dentro dela. E ela sempre me falava isso. Que para ela não tinha diferença entre o filho que ela teve, que ela engravidou e pariu, e eu. Ela dizia que no coração dela não tinha diferença, que ela amava igual. Mas eu queria saber minhas origens. Eu queria muito saber minhas origens. E ele dificultou ao máximo. Ele dizia que não tinha essas informações para me dar. Isso me entristeceu muito. Como que eu ia atrás de saber, colocar num site de pessoas desaparecidas ou procurar em algum programa de televisão, se eu não tinha informações relevantes, né? Então, por exemplo, eu esqueci agora o nome que ele dizia, que era o nome da minha tia. Me veio Carmelita, mas não era Carmelita. E aí, o que é que acontece, gente? Eu queria saber, sabe? Eu queria saber e eu achei que pelas fotos havia muitas semelhanças físicas entre eu e o Outram. E havia semelhanças físicas entre eu e o meu pai. E que ele poderia ter tido um caso com essa menina de 15 anos e que doeu na consciência e ele resolveu me pegar para criar. Né? E chegou para minha mãe e contou a historinha do táxi de noite e que tinha me encontrado daquela forma. Faz todo sentido. Faz total sentido isso. Infelizmente, bom, gente, eu não tinha mais como saber a partir do momento que meu pai faleceu. Essas informações foram perdidas e foram pro túmulo com ele, né? Mas até hoje, eu bato na tecla de que realmente eu fui filha biológica de Demócrito Mendonça Ribeiro, sim. E que ele me pegou para criar e me disse para todo mundo, por vergonha, por ele ser um homem, na época, em 74, um homem maduro, de 42 anos, e minha mãe ter apenas 15. E quais são outras coisas que me fazem pensar isso? Ele dizer que eu tinha o temperamento dela, que eu era que nem ela, que eu era parecidíssima com ela. Ele dizer, por exemplo, quando eu estava brigando, no meio das brigas, isso aí é porque você é filho de cobra, e filha de cobra é cobrinha, tá entendendo?
ele dizer, por exemplo, que ele era meio racista, né? Meu não, ele era muito racista. Dizer que eu era do jeito que eu era, porque eu era filha de uma negra, né? Então, por isso que eu era do jeito que eu era. E, gente, é isso. Nada me convence de que realmente eu não tenha sido filha biológica de Demócrito, né? A gente tinha muitas características, minha mãe mesmo dizia, vocês são iguais, vocês são farinha do mesmo saco. A minha mãe Marisita dizia, né? Que nós éramos muito parecidos, a nossa personalidade era muito parecida, né? A gente tinha personalidade forte. Isso não tirava o amor que eu sentia por ele. Essa maneira dele de ser, muitas vezes um pouco grosso, rude, machista, foi a criação dele. Se vivo fosse, teria 92 anos. Então, um homem de 92 anos teve uma formação assim. Bom, eu não podia continuar os vídeos sobre a minha vida sem falar dessa parte da minha história, né? Sobre essa questão do meu pai. Mas não foi só isso lá, depois da morte dele, tudo que eu passei naquelas casas, muita coisa me fez querer sair de lá, muita coisa. Não foi só o fato do Júlio ter sido agredido, esse foi um dos fatos mais relevantes, né? O Júlio ter sido agredido por esse policial reformado, que era próximo de mim. Eu estava sendo ameaçada por várias pessoas, gente. Eu estava sendo ameaçada porque o Júlio arrancava muita planta e os homens lá não tinham paciência e me agrediam verbalmente, me ameaçavam até de me bater. Pra vocês verem o absurdo. Simplesmente porque o Júlio arrancava uns galhos de planta, quebrava jarro, saía correndo, o pessoal deixava jarro na calçada, do lado de fora da casa. E as pessoas não aceitavam esse comportamento do meu filho. E eu chorava desesperadamente. Sem falar de que eu fazia faculdade. Vocês lembram que eu fazia faculdade? Eu demorei 7 anos para terminar a faculdade. E nesses 7 anos, eu tranquei 2 anos. Tranquei 2 semestres. E eu não queria mais trancar nenhum semestre. Então o jeito era eu tentar, de qualquer forma, terminar essa faculdade. E eu pagava pessoas que eu conhecia, pessoas inclusive que eu conhecia desde criança, como um rapazinho que morava dos fundos da minha casa, para ficar com o Júlio. E o que é que acontecia? Esse rapaz me roubou joias, coisas de ouro que foram de minha mãe. Outra vez eu deixei ele com o pai do Jonas. E o que é que o pai do Jonas fez? Deixou o Júlio destruir tudo. Apenas para o Júlio não morrer eletrocutado, ele desligou a chave geral da energia elétrica e também a chave geral da água. O Júlio desatarrachou as torneiras da cozinha, as torneiras da casa toda, e quebrou o chuveiro, e arrancou porta de geladeira. Sim, até a porta da geladeira ele arrancou. Ele já estava com 13 anos nessa época. E foi muito difícil. Eu chegar em casa e ver fotos e mais fotos, picadinhas no chão, cheias de água, que não dava mais para salvar, livros rasgados, textos da UFC rasgados, coisas importantes indo fora. E isso me bateu desespero. Quando eu me mudei, eu tinha esperança de que tudo ia ser diferente, mas não foi nada diferente. Tanto é que na primeira semana que a gente chegou, ele já sentou aqui no meu peito, me sufocou. Eu achei que ele ia quebrar minhas costelas porque eu estava deitada na cama e ele sentado aqui, segurando minha cabeça para trás e fazendo força. E eu gritei, até que vizinhos ouviram. Eu disse, eu tô morrendo. E quebraram o cadeado e me salvaram. E ele foi internado no hospital próximo daqui, que não existe mais, que hoje é a Faculdade Estácio, aqui em Fortaleza, um dos polos da faculdade. E aí ele ficou lá e eu tinha feito recentemente amizade com uma vizinha que ia lá por dinheiro, né, porque todo mundo precisa de dinheiro, ficar com o Júlio algumas horas para eu ficar em casa lavando roupa, fazendo alguma coisa e voltando para lá. Eu arrumei o primeiro cuidador dele, né, no ano de 2009, depois que eu saí dessa internação. Mas sinceramente, gente, não era uma pessoa de confiança, não era uma pessoa habilitada para trabalhar com autista, era simplesmente um rapaz que alguém que passou aqui na minha casa me pedindo um copo d'água, se ofereceu para trabalhar para mim. Eu disse que não, porque ele era deficiente físico e ele não teria forças para me ajudar com o meu filho, né? Então ele disse, não, vou trazer um rapaz aqui que é muito bom, boa gente, ele é casado, ele está com 19 anos, ele tem força para cuidar do seu filho.
eu acabei aceitando essa pessoa. Sem nem ao menos ter referências. Porque o meu desespero era muito grande. Porque eu não estava em condições de raciocinar naquela época. E aí ele veio trabalhar aqui, só que alguns meses depois que ele está trabalhando aqui, ele acaba se envolvendo com a minha vizinha. Ele acaba sendo expulso da casa dele, lá no Canindezinho, na favela onde ele morava. E pedindo para vir morar aqui dentro da minha casa. Eu acabei aceitando também. Vocês viram como era a minha cabeça, né? Zero juízo. Eu acabo também gostando dele. Ele tinha olhos verdes, eu acabei me empolgando e me envolvendo com ele também. Brevemente. Mas depois ele me roubou meu celular, roubou dinheiro. Aí eu vi que realmente eu tinha que mandar aquela pessoa embora. E ele foi embora, graças a Deus. E depois que ele foi embora, quem ficou cuidando do Júlio foi um vizinho chamado Cristiano, a quem o Júlio se apegou muito. E ele passou um ano quase cuidando do Júlio. Ele começou a cuidar do Júlio mais ou menos ali em novembro de 2009, até no final de 2010. Por mais que ele não fosse a pessoa ideal, porque ele não tinha nenhuma qualificação para isso, foi o que a vida me trouxe. Pelo menos ele era meu vizinho e a poucos metros da minha casa. E aí, gente, eu consegui, a duras penas, terminar minha faculdade no ano de 2009. Graças a Deus. Mas eu nem deveria ter terminado, eu deveria ter desistido dessa faculdade, porque foi muito complicado terminar. Mas, enfim, terminei história. E nada de conseguir trabalhar, obviamente, né? Porque eu não tinha realmente com quem o Júlio ficasse muitas horas para que eu pudesse trabalhar. E eu vivia do BPC e da pensão. E eu vou também falar um pouco agora sobre o ano de 2010, que foi um ano muito significativo também. E aí, gente, chega o ano de 2010, né? O Júlio está internado, eu conheço uma pessoa que, por coincidência, eu já conhecia de vista, mas eu não era amiga, eu ainda não era, assim, próxima, muito próxima dele, que é o Jacó, que é a pessoa que está comigo até hoje, na luta, no dia a dia, nessa batalha que conviver com autismo nível 3, um autismo severo. Minha cabeça está cortando aqui. Então, gente, o Jacó, ele ajudou demais. Eu acho que foi as minhas orações que eu fazia lá na Canaã, que depois eu desisti de ir para essas igrejas, né? Que fizeram com que eu tivesse a sorte de encontrar uma pessoa para me ajudar definitivamente. Pelo menos até agora. E aí, gente, eu tava lá, fui até o pessoal do Crítico Radical, aquele pessoal com quem eu militei nos anos 90 e tal, dos melhores anos. Então, se você não assistiu aí, os anos incríveis, assista. Fui lá falar com o pessoal, porque eu estava bem próximo deles, que eu precisava de alguém para pelo menos eu ir em casa lavar uma roupa. Porque como o Júlio estava internado, eu tinha que ficar o tempo inteiro com ele era de menor, né? Então, depois daquela internação lá de 2009, as crises não melhoraram, eu tive vários outros problemas. Apesar de que eu tinha um cuidador, ele não era aquele cuidador de passear com o Júlio, eu tinha que sair com o Júlio na rua, ele não estava aqui direto, às vezes ele passava 15 dias vindo trabalhar e os outros 15 dias ele não vinha porque eu não tinha dinheiro para ficar mantendo ele, então era muito difícil. E aí o Júlio estava lá, e o Jacó foi ficar com ele para eu passar umas 2 horas fora de casa. Quando eu volto, eu quero pagá-lo, né? Agradecer. E ele disse, não, eu não quero nada. Eu tô aqui porque eu quero mesmo, eu quero te ajudar. Então a gente começou a conversar mais, a ficar mais próximo, mais amigo. Eu só sabia que o nome dele era Gaúcho, que era o apelido dele. Eu descobri que ele também era deficiente visual, tinha perdido a visão de um olho, né, por causa de toxoplasmose, que ele pegou do pelo de um gato. E enfim, gente, a gente começou a se aproximar. Então, antes ele era um cara que eu via em reuniões, que eu via ali nos bandeiraços, nas manifestações, nas lutas do dia a dia, almoçando naquela mesa grande, lá da Tristão Gonçalves, do Casarão. A gente se conhecia do movimento. Mas a gente não era próximo, e ali a gente começou a ficar próximo. No dezembro do mesmo ano eu precisei de novo dele, ele estava lá novamente. Fui lá umas 2, 3 vezes. Peguei o telefone dele e em janeiro de 2011
eu fui atrás de trabalhar numa escolinha, né? Eu tinha me formado em 2009 e não deu certo. Eles queriam pagar o preço de uma desculpa, né? Todo o trabalho é digno, mas eles queriam pagar para mim, que tinha passado 7 anos lutando para me formar, para ter minha graduação, para terminar minha licenciatura, R$ 80 por mês, na época, né? O preço que uma pessoa que lavava roupa cobrava. E eu achei que aquilo não era legal e eu não aceitei esse trabalho. Era inverno, estava chovendo e tudo. E ele começou a andar aqui em casa. O Júlio, logo na primeira vez que eu deixei ele aqui para eu ir resolver alguma coisa, eu estava tentando ir num juiz, pedir para o Júlio ficar num local. Eu entregar a guarda do meu filho para o Estado. Era isso que eu estava vivendo, né? Então o Júlio fez 14 anos, fez 15 anos, ele já estava se encaminhando para os 16 anos. E ele era enorme e eu não tinha mais condição de ficar com ele, gente. Eu estava sofrendo, ele me agarrava, ele quebrava tudo, ele arrancava a mangueira do gás. Então era uma loucura. E aí, meu cuidador, o Cristiano, ele se mudou em 2011. E eu passei 4 meses cuidando do Júlio sozinha, desesperada, levando ele lá para a escolinha que ficava no Benfica, próximo do pessoal lá do Crítico Radical, que iam lá de vez em quando ajudar. E o Jacó vendo tudo isso acontecer. Ele viu o quanto que eu necessitava realmente de ajuda. Mas ele também se interessou por mim, não só por pena, mas por mim, né? Como mulher. E a gente começou a ficar, mais ou menos ali no mês de abril. E logo no mês de maio, ele já veio morar aqui. Foi tudo muito rápido. Eu perguntei às minhas tias o que era que elas achavam, e elas disseram assim, aproveita. Se ele é uma boa pessoa, se ele não tem vício, se ele não fuma, não bebe, não usa drogas, é trabalhador, é honesto, fica com esse homem. Quem sabe não dá certo. E eu fiquei com ele. E ele veio morar aqui. E o Toinho, meu amigo lá de 1994, veio aqui no fim de semana, bateu fotos nossas, foi muito legal. No próximo vídeo eu vou mostrar essas fotos. E, gente, o vídeo ficou gigantesco. E agora eu quero entrar no último vídeo dessa saga. E eu vou contar de 2012 pra cá. E eu espero que eu consiga contar isso em menos de 1 hora, porque é muita coisa que eu tenho pra contar ainda pra vocês. Então deixa o like, faz doação, por favor. Tá, olha lá o Pix que tá aí na descrição do vídeo. E é isso, até o próximo vídeo. Obrigada, pessoal.